Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Hoje nós temos o último dia do nosso seminário, né, que procura discutir os rumos estratégicos do Brasil. E para nós é uma honra muito grande ter o prefeito aqui, que vai encerrar esse seminário discutindo as questões urbanas. Nós viemos conversando há bastante tempo acerca das questões urbanas. E o Trevas, que foi da nossa casa, que também sabe muito bem disso, e temos certeza que talvez o maior desafio do século XXI está ligado à questão das cidades. E por isso que escolhemos esse tema neste ano em particular, que temos a eleição para a presidência da República, porque não é possível pensar um novo Brasil se não se pensa as novas cidades. Eu acho que nada melhor do que o prefeito Haddad para discutir esse tema. Nós aqui estamos fazendo uma enorme torcida para que a gestão do Haddad dê certo. Temos certeza que vai dar certo. Temos certeza que a gestão do Haddad é uma gestão que inaugurou um novo período para a cidade de São Paulo, porque além de enfrentar os problemas imediatos, é uma gestão que procura olhar para o futuro. E fazia muito tempo que a cidade de São Paulo não tinha um prefeito que olhava para o futuro. Normalmente os prefeitos se preocupavam com o imediatismo. E as grandes cidades, com os problemas que elas acumularam ao longo do tempo, elas não têm presente e não terão futuro se a gente olhar só para o presente. Evidentemente que o presente precisa ser enfrentado, mas a ideia do planejamento, a ideia de resolver os problemas agora para gerações que vêm no futuro, é uma perspectiva fundamental para equacionar os grandes nós que as cidades têm. Então, foi com essa perspectiva que nós convidamos o Haddad, e eu agradeço em nome da Fundação, em nome da diretoria da Fundação. Temos aqui o nosso diretor, o Romeu Garibe, em nome dos professores da Fundação, dos alunos e das demais pessoas que vieram de fora aqui para assistir a essa palestra. Eu agradeço a presença dele. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos vocês. Queria cumprimentar toda a comunidade acadêmica na pessoa do Aldo Fornazieri. Não sei quanto tempo eu teria para falar, mas em geral estão falando o tempo não... 30 minutos, pronto. E daí a gente abre para um debate, é isso? Então tá bom. Vou tentar então ser sucinto em 30 minutos, dar um recado, mas eu vou partir de uma conversa que eu tive com o próprio Aldo Fornazieri acerca de uma entrevista recente que saiu publicada em livro, né, em que Fernando Henrique deu uma entrevista, eu dei entrevista e ele próprio deu uma entrevista. E eu partia de uma reflexão teórica acerca do pensamento do Raimundo Fauro, que para mim explica muito sobre o Brasil e muito sobre as cidades brasileiras também, embora imediatamente vocês não vão perceber uma conexão direta. Mas o Fauro, ele tem um insight que ele desenvolve no livro Donos do Poder, e desenvolve com uma retrospectiva histórica fascinante, mostrando que o Brasil herdou de Portugal o que ele chama de patrimonialismo, né? Que é uma visão de Estado em que, para ser sucinto, assim, os agentes econômicos exercem sobre o Estado não um poder mediado pelo lobby, mas um poder imediato. É como se nós não tivéssemos uma organização política que pudesse nem idealmente representar toda a sociedade. Porque, em geral, o Estado burguês, né, da forma clássica como Marx pensou, como Weber pensou, tem uma mediação, né? Apesar do Marx no manifesto ter dito que o Estado é uma espécie de órgão que representa os interesses gerais da burguesia, ele não aparece assim para o cidadão. Ele aparece sempre de uma forma mediada.
E por que ele aparece de uma forma imediata? Porque, no fundo, o próprio Marx reconhecia no Estado moderno, não no Estado burguês, uma dimensão comunitária, uma dimensão de expressão da vontade geral, que não era determinante, que estava subordinada aos interesses econômicos da maneira como a economia se organizou, sobretudo da relação capital-trabalho. Mas é como se nós pudéssemos abstrair a relação de assalariamento e pensar o Estado num sentido mais puro, por assim dizer, em que ele tivesse como vir a ser uma agência que pudesse responder aos anseios legítimos da população em geral. Então, numa sociedade emancipada, você não teria o Estado moderno como nós o conhecemos, porque a dimensão repressiva estaria afastada, né, dessa agência. Mas a representação dos anseios coletivos, essa sim, teria lugar. No Weber é um pouco diferente disso, porque você tem... ele até para se contrapor ao Marx, ele percebe a separação do proprietário e dos meios de guerra. Então você tem o rompimento com a ordem feudal, se dá pelo monopólio do uso legítimo da força. Então ele tem uma outra caracterização do Estado, e nasce no pensamento weberiano a ideia de uma burocracia relativamente autônoma e só subordinada pela política quando exercida por pessoas vocacionadas para tal. Então ele percebe uma dimensão de mais autonomia do Estado em relação à economia, mas para que a burocracia não ganhe uma autonomia autorreferente, por assim dizer, né, não acaba exercendo poder em nome de si mesma, entra em cena a política e a democracia e os políticos vocacionados, os líderes carismáticos que vão conduzir os destinos da nação a partir de uma outra lógica. Isso está no Política como Vocação, na Economia e Sociedade. O que o Fauro percebe no Brasil? Que o nosso Estado não tem nada a ver com isso. O nosso Estado é uma herança ibérica, né, e que, de certa maneira, ele não se constituiu como Estado moderno. Ele ainda guarda relação com os estamentos de Portugal da época da dinastia de Avis. Ou seja, como o Estado português não completou o ciclo de modernização, ficou numa fase original, né? O Brasil herdou essa forma de organização do Estado, que está nas capitanias hereditárias, em todos os... Está até na forma das agências hoje, do próprio poder público, né, que acabam representando interesses específicos, e você não tem... É como se você não tivesse nada no Estado que representasse o interesse geral. Tudo passa por uma mediação específica, por um interesse econômico específico, por um favor, né? Tudo é mediado pelo favor, pelas relações interpessoais. Então é como se o Estado brasileiro guardasse relação com isso. A minha objeção a esse raciocínio é que, na verdade, o patrimonialismo que é denunciado pelo Fauro, ele foi apropriado pelo capital, de certa maneira. O capital se valeu dessa forma de organização do Estado para promover a acumulação de capital no Brasil. Então, ele não é uma mera herança do Estado português de transição. Ele foi subsumido pela lógica de acumulação do próprio capital. O que eu acho que guarda paralelo, me desculpem aí os que têm saudade do sistema soviético, mas guarda paralelo com o que aconteceu no Oriente. O despotismo oriental, ele não era um sucedâneo do despotismo da época dos czares. O despotismo oriental moderno, da época do Stalin, da época do Mao, do Deng Xiaoping, é um despotismo que tinha outro propósito. O propósito de usar uma forma arcaica com propósitos novos, de promover a transição de uma sociedade anacrônica para uma sociedade capitalista moderna. Então, o que eu quero ver é que essas formas arcaicas, patrimonialismo, servidão, escravidão, despotismo, elas foram
de certa maneira, subsumidas pelo capital para o desenvolvimento dos seus próprios propósitos. E no Brasil, a coisa mais incrível e tenebrosa de todas é que aqui houve uma sobreposição de duas formas arcaicas: o patrimonialismo e a escravidão. E, de alguma maneira, esse patrimonialismo se estendeu. A escravidão não deixa de ser, no nosso caso, uma forma de patrimonialismo, porque o nosso patrimonialismo se estendeu a tudo, inclusive às pessoas. Então, tudo aqui é de alguém. Tudo aqui é privado e de alguém. Tudo tem dono. Então, a concepção de donos do poder é uma concepção feliz, porque, na verdade, quando o Brasil foi construído a partir de uma lógica absolutamente privada. A dimensão pública aqui ela nunca emergiu, ela nunca foi o caso, né? E não importa muito a fase. A luta da sociedade brasileira é de fazer emergir o público, não é outra. Aqui o público não emerge. Você não consegue libertar as pessoas do jugo a que elas estão submetidas. Isso vale para empregada doméstica, né, que não consegue ter seus direitos trabalhistas reconhecidos. É uma luta, né? Agora aprovaram uma emenda constitucional, mas não sai a regulamentação. É aquele parto, né, de buscar milímetro a milímetro, né, palmo a palmo, as conquistas de cidadania. E esse patrimonialismo que ele passa pelo Estado, que deveria ter essa dimensão pública. E, no caso brasileiro, chega às pessoas. De maneira que, aqui, até as pessoas são vistas como propriedade privada de alguém. Nas eleições é muito comum você verificar uma coisa que em outros países seria considerado uma ação perniciosa, né? Do empregador chamar os seus empregados e falar: gente, agora aqui, domingo, o voto é para fulano. Isso ainda acontece no Brasil. No campo, então, nem se fala. Então, esse processo de emancipação é um processo de afirmação do público, que custa ter vez no Brasil. Tudo isso para chegar em 10 minutos para falar das cidades. As cidades, ela vive exatamente esse dilema. Quando você luta para abrir espaços públicos na cidade, você tem um viário, você tem uma malha viária. Essa malha viária está dada. Por mais que nós alarguemos as avenidas, quantos por cento você vai conseguir expandir a malha viária de São Paulo? Proporcionalmente, nada, né? A malha viária, portanto, é quase um dado da natureza. Está aí. Bom, dito isso, você não tem mais, como nos anos 50, 60, em que havia espaço para todo mundo se deslocar como gostaria. A pé, de carro, de moto. Você não tem mais esse espaço. O congestionamento veio para ficar. Como veio para ficar em toda a metrópole do mundo. Não é uma coisa própria de São Paulo. O trânsito de São Paulo é apenas o sexto pior do país. Não é o pior do país. Você vê como vocês estão bem aqui, né? Mas se vocês forem para Nova York, em Manhattan, o trânsito é uma calamidade, né? E lá tem uma malha metroviária impressionante, né? Bom, decisão que você tem que tomar é regular a ocupação do espaço público, porque a malha viária é espaço público. Os dilemas envolvidos com uma decisão que deveria ser trivial, né, que é segregar faixa para ônibus, segregar faixa para bicicleta, que é uma coisa que está na lei federal, Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Deveriam estar cobrando de todos os prefeitos do país o cumprimento de uma lei aprovada no Congresso Nacional. Pois a imprensa inteira faz exatamente o oposto. Cobram aquele que resolveu levar a sério o que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana não é que recomenda, exige, determina. Não é mais uma carta de recomendação. Era uma carta de recomendação em 2004, quando foi criado o Ministério das Cidades. Em 2012, virou lei. E São Paulo está simplesmente cumprindo uma lei, né? Isso vale para a malha viária, mas vale para tudo, né? Você tem até de uma perspectiva de esquerda,
existem pessoas que olham para o espaço público de forma patrimonialista. Porque o patrimonialismo não é monopólio da direita. Esse que é o maior problema. Não é monopólio da direita. Também existem forças pseudo-progressistas ou que estão alinhadas a uma perspectiva de atendimento a direitos coletivos ou individuais dos de baixo. E mesmo nesses casos, você tem uma política de apropriação do espaço público ou de apropriação de clientelas. Clientelas que acabam retroalimentando uma cadeia de interação social que se perpetua na cidade de forma a sufocar o público em proveito de uma lógica de ocupação que não deixa de ser privada. Então, citando um outro exemplo, nós resolvemos desfavelizar as praças do centro. Nós tínhamos 17 praças com barracos instalados. 5 ou 50 ou 100, mas 17 praças. Praticamente todas as praças do centro da cidade. Bom, o método tradicional brasileiro é usar o esguicho e a borracha para limpar a área, como se diz. Né? Nós, o que fizemos? Nós pegamos uma série de equipamentos ociosos, alguns hotéis que estavam fechados ou em decadência absoluta, servindo ao tráfico ou à prostituição, ou etc. Alugamos, reformamos, equipamentos públicos foram apropriados e nós pactuamos com a população em situação de rua uma série de condições para que nós pudéssemos recuperar o espaço público sem exclusão social, sem expulsão do centro, nada disso. As pessoas continuariam morando no centro. Fizemos isso. Isso inquietou uma parte da cidade, que tinha um vínculo com essas pessoas em situação de rua de tipo mais clientelista e que achavam que o espaço público devia, sim, ser utilizado para fins habitacionais, mesmo que fosse uma praça ou um largo, como o Largo de São Francisco, por exemplo, que, quando eu tomei posse, tinham 150 pessoas que moravam no Largo de São Francisco. Aquelas pessoas não foram expulsas do centro da cidade, foram encaminhadas para novos centros de acolhimento que receberam 2.600 moradores desde janeiro de 2013. Mas o que eu quero dizer é que tudo passa por essa visão do público e do privado, mesmo quando considerado uma perspectiva mais à esquerda de defesa de direitos humanos e direitos sociais. Quer dizer, o público não se impõe. A dificuldade nossa é de cristalizar na sociedade a dimensão pública, de fazer com que as pessoas percebam que o público tem uma dimensão comunitária que precisa se afirmar nas cidades. Né? E o problema da mobilidade é apenas um deles. Mas se vocês tomarem a questão ambiental, por exemplo, ou a questão da moradia, que está diretamente associada à questão ambiental, é possível fazer esse mesmo tipo de raciocínio. Né? Você, por exemplo, aprova um plano diretor, eu estou falando do plano diretor anterior, o atual procurou corrigir alguns problemas. Aprovou um plano diretor e definiu áreas de preservação, né, privadas. Então, ali tinha dono, mas era uma área de preservação. O que acontecia, e ainda acontece em São Paulo? Uma espécie de autogrilagem. A pessoa se associa ao movimento, não estou falando dos movimentos de moradia autênticos que lutam por moradia, mas faz uma associação perversa na periferia e promove a invasão do seu próprio terreno com a finalidade de mudar a lei de uso e ocupação do solo e dar outro destino para uma área que estava reservada para um parque, por exemplo. É o mesmo princípio da lógica privada que incide sobre espaços públicos na cidade de São Paulo. E aí a combinação do social e do ambiental vem em detrimento dos dois. Você não consegue resgatar a dignidade de pessoas que estão em área de risco, preservando o meio ambiente, como se isso fossem perspectivas incompatíveis numa cidade como São Paulo. E, de fato, isso não é o caso. É possível compatibilizar. O que nós fizemos nesse plano diretor, por exemplo, para mitigar os efeitos dessa autogrilagem? Nós previmos o pagamento de serviços ambientais
para proprietários privados preservarem a área sem ter a coceira de promover a invasão da sua propriedade. Estou dando alguns exemplos para chegar no fundo da questão que importa para uma cidade. Ou uma cidade ela é apropriada, né, pelas pessoas como espaço público, ou dificilmente, por uma lógica patrimonialista, ela vai conseguir despertar no cidadão um sentimento de aderência a essa cidade, de orgulho por essa cidade. As pessoas não se sentem pertencentes à cidade, e aí a lógica do carro, do apartamento, da grade, do muro, acaba prevalecendo, e da insegurança consequente disso tudo, porque a insegurança é só um desdobramento da lógica privada levada ao paroxismo. Você não consegue resgatar os espaços públicos, o medo é uma consequência e a insegurança é uma decorrência disso tudo. Então, a ideia é mudar de paradigma, é inverter a lógica e falar, no bom sentido da palavra, mas é ir para a rua. No fundo, é ocupar, né? Então, essas lógicas de ocupação que acontecem no mundo inteiro hoje têm essa perspectiva de afirmação do público, de afirmação da cidadania, né? De afirmação, de refreamento de processos privatistas que muitas vezes a gente só consegue perceber depois de consumados, porque a privatização se dá por várias formas, não se dá exclusivamente pela venda de patrimônio, se dá por vários meandros, né, em que a cidade vai se encolhendo e as pretensões individuais vão se afirmando em relação a isso. Então, o que eu acho é que nós estamos num momento, sobretudo a partir da aprovação do plano diretor, de mudança de paradigma, porque o plano diretor impõe uma série de restrições, né, por exemplo, ao mercado imobiliário, que nunca foi colocado antes, nunca foi colocado antes como restrição em São Paulo. Não que eu desconsidere que o investimento imobiliário possa trazer benefícios para a cidade, não. No que diz respeito à geração de emprego, atração de empresas, tudo isso faz parte da dinâmica de cidades vivas como São Paulo. São Paulo é uma cidade viva, mas ela não pode ser uma cidade viva em detrimento da vida dos seus habitantes, né? E, para isso, você tem que regular o mercado imobiliário. Então, quando nós refreamos o apetite do empreendedor imobiliário em relação aos bairros e direcionamos o investimento imobiliário para os eixos de mobilidade, fazendo com que os investimentos tivessem uma lógica mais linear na direção de levar oportunidades de emprego e renda para as periferias, né, nós tomamos uma decisão radical de aproximar trabalho e morador. Porque, pela lógica atual, nós já estávamos chegando, né, nós saímos da Sé, República, subimos o Espigão, Avenida Paulista, fomos para o Pinheiros, Faria Lima, Berrini, estamos agora na Chucre Zaidan, que é já lá perto de Jurubatuba, né, que é o canal de Jurubatuba. Daqui a pouco nós íamos chegar em Itanhaém e não íamos chegar na zona leste de São Paulo. O emprego estava mais propenso a descer a serra do que a chegar aqui a 15 minutos do centro, em Itaquera. Você não ia conseguir levar emprego para lá. E eu conheço muito morador da Zona Leste que trabalha na Zona Sul. Então, é uma sensação, né, que você vai perdendo o horizonte de qualidade de vida, né? Porque, por mais que as centrais sindicais consigam reduzir a jornada de trabalho, você vai gastar o dobro disso para chegar até o teu posto de trabalho. Então, a jornada de trabalho não é só o tempo que você passa dentro da sua empresa, é o tempo de deslocamento da sua casa até essa empresa. Você está, de certa maneira, a serviço do trabalho. Então, eu acho que o que se impõe hoje nas cidades é essa dimensão pública, que tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão social e tem uma dimensão ambiental, que tem que estar conectadas para produzir a cidade onde todo mundo deseja morar, né? O que não é possível é continuar com uma lógica que cada vez mais paulistanos
afirmam que, se pudessem, gostariam de morar em outra cidade. Isso que eu acho que não tem sentido numa cidade como São Paulo. É uma cidade forte demais para permitir que esse tipo de sentimento se imponha, né, em detrimento de um sentimento de adesão à cidade. Eu acho que São Paulo tem tudo para ser uma Berlim, eu acho mesmo. Né? Eu acho que as nossas características permitem que a gente seja um centro cultural e financeiro muito forte, né, não só do Brasil, mas do Brasil já somos, mas do continente latino-americano. Todos os indicadores apontam para isso, mas se nós não soubermos nos organizar internamente e contemplar todas as perspectivas de classe, né, do mais abastado ao mais humilde dos trabalhadores, e pararmos de submeter os trabalhadores mais humildes às privações conhecidas, né, de cada vez mais expulsá-lo do centro e jogarmos ele para a periferia das cidades periféricas da metrópole, eu acho que aí nós vamos estar produzindo péssima qualidade de vida e nós vamos todos pagar a conta. Porque é um equívoco imaginar que o morador dos Jardins não paga por essa conta porque mora bem. Ele acaba pagando a conta de outra forma, né? Na forma de não poder sair de casa, de ter uma cidade violenta, de ter uma cidade insegura, de ter uma cidade que, enfim, que não permite o convívio de todos, produzindo riqueza, produzindo cultura, produzindo ciência. Nós somos o maior centro produtor de ciência da América Latina, e isso tudo vai se perdendo. Né? Nós somos o maior centro produtor de cultura da América Latina. Estou falando de São Paulo. Então, falou em economia, cultura e ciência, você está falando de São Paulo. E todo mundo, às vezes, esquece essa dimensão em função dos problemas urbanos que nós próprios produzimos. Então, inverter a lógica do privado e afirmar a dimensão do público é a tarefa dos prefeitos hoje do mundo. Hoje o mundo inteiro está atrás desse tipo de solução. Né? E muitas vezes independe até do viés ideológico. Infelizmente, nós estamos num debate muito atrasado no Brasil sobre cidades. Mas ninguém vai falar que o Bloomberg é um socialista. Né? No entanto, ele tomou as medidas para reafirmar os espaços públicos em Nova York. A mesma coisa vale para o Macri, em Buenos Aires, ou para o Peñalosa, que foi prefeito de Bogotá, e que não são pessoas com formação de esquerda, mas que perceberam que uma cidade não funciona se ela não tiver a afirmação contínua da dimensão do público que garante o encontro das pessoas, que é a razão de ser das cidades. Porque se não for para nós nos encontrarmos, né, e produzirmos coletivamente tudo que nós apreciamos, a vida na cidade se torna quase que um contrassenso, né, um aglomerado de pessoas, ao invés de uma cidade composta de cidadãos. Né? E essa lógica é que nós podemos inverter hoje, na minha opinião. Acho que está dado para a cidadania do Rio, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de São Paulo, a perspectiva de inversão dessa lógica. Agora, isso vai se tornar tão mais fácil quanto mais consciente for esse movimento. Se for um movimento de uma administração, ela tem pouca chance de dar certo, porque vai ter alternância no poder. Mas se for um movimento da cidade, aí a gente dificilmente tem retrocessos, independentemente de resultado eleitoral. São Paulo é muito nervosa eleitoralmente. Nós derrotamos... Não, é verdade, nós derrotamos boas prefeitas, eu diria, e reelegemos prefeitos, enfim, que deixaram a desejar. O que eu acho... Estou sendo delicado aqui com meus antecessores, mas nós tivemos oportunidades de dar um salto de qualidade em São Paulo e, na minha opinião, nós desperdiçamos, né, essas oportunidades. Em grande medida, porque era um projeto, né, de uma administração. Eu acho que o desafio que está colocado, independentemente da simpatia que você tenha pela administração ou não, que isso não vem ao caso, cada um tem liberdade de firmar juízo sobre o que bem entender, mas olhar para essa dimensão e para essa oportunidade de gerar um movimento, né,
uma dinâmica na cidade de transformação e reapropriação dos espaços. Eu acho que se isso... quando você fala a administração da Haddad vai dar certo, pode dar certo, para mim vai dar certo, não se eu me reeleger, se eu ganhar a eleição, vai dar certo se a cidade não sair de uma dinâmica de se reapropriar de si mesma. Se ela fizer isso, se ela garantir um processo, uma dinâmica na direção certa, o resultado eleitoral, para mim, não é tão importante quanto essa afirmação, essa reafirmação da cidade enquanto espaço público. Eu acho que essa ideia é que tem que vingar. E se um prefeito, né, futuro, for mais feliz nesse sentido, melhor para todos nós. Nós moramos aqui, queremos viver bem, né, e queremos continuar morando aqui. Eu acho que a vitória da cidade é que interessa, né? Alternância no poder é própria de democracia, né? Mas você teve na Europa, por exemplo, do pós-guerra, muita alternância no poder, né? Em alguns países mais, em outros menos, né? Mas você tinha um caminho sólido de reafirmação e de afirmação, no caso, dos direitos sociais, que gerou os chamados 30 anos dourados do capitalismo, né? Você criou uma sociedade na Europa ali que tinha uma perspectiva, chegaram a discutir no parlamento a compra de ativos das empresas por meio de tributação. Imagina você chegar ao ponto, né, o plano Maiden foi isso, né? Durante um ano se discutiu o seguinte: vamos desapropriar as empresas, vamos torná-las todas públicas e vamos viver sem propriedade privada. Isso chegou a ser discutido no parlamento europeu. Imaginem vocês o requinte, né, de chegar a esse ponto e discutir democraticamente a globalidade, né, da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. Eu acho que mais importante do que isso é a gente garantir a mudança de paradigma. Nós ainda estamos prisioneiros do paradigma dos anos 50. São Paulo, todos os ícones de São Paulo são dos anos 50. O Ibirapuera, o Copan, o MASP. Os nossos cartões postais ainda são dessa data. Podia ser o Rio Tietê hoje, podia ser o Rio Pinheiros, se a gente tivesse dado conta de um outro tipo de agenda. Os parques nas margens dos rios, né? O espaço público. Não é esse o nosso retrato hoje. Mas pode vir a ser. Pode vir a ser. Então, até para fazer justiça aos modernistas, acho que a gente deve um lance de ousadia aqui em São Paulo para pensar uma cidade melhor. Obrigado. Obrigado, Haddad. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir 2 rodadas de perguntas, com 3 perguntas de cada vez. Combinado? Boa noite, prefeito. Sou Rafael Castilho, sou pesquisador aqui da Fundação Escola de Sociologia e Política. Nós temos um projeto que a gente realiza aqui na FESP, em parceria com a Embaixada Britânica, e a gente levamos uma missão de 23 servidores públicos para o Reino Unido para estudar alguns modelos de políticas públicas comparadas. E lá nós visitamos uma obra do Crossrail, que eles estão realizando, que vai ligar, vai substituir não, incrementar o metrô de Londres e vai ligar as pontas do subúrbio, da periferia de Londres, né? E é uma obra caríssima, de 16 bilhões de libras, né? Em dado momento, eu perguntei para eles como que era o financiamento, né? Tinha uma parte do governo nacional, uma parte do governo municipal, mas fundamentalmente a obra é da Prefeitura de Londres. Mas eles me disseram o seguinte, que para fazer essa obra do Crossrail, eles criaram uma taxa, um imposto para as grandes empresas que têm propriedade, nem são tão grandes, porque são empresas que têm propriedades acima de 100 mil libras, né, e que, em tese, se beneficiariam do aumento da infraestrutura urbana para os funcionários que iriam trabalhar e da melhoria da empresa, né?
Aí eu comentei, eu falei, se o meu prefeito fizesse isso, taxasse as grandes empresas. A detalhe, a obra principal, o respiro da obra, era na Bond Street, que é como se fosse a nossa Oscar Freire, né? Eu falei, pô, se o meu prefeito fizesse isso, de fazer a obra no Oscar Freire, interditar durante 6 anos o Oscar Freire e ainda criar uma taxa para as grandes empresas, o pessoal tirava ele na porrada de lá, né? Então eu queria falar dessa dificuldade que eu sei dessa questão do IPTU, e você falou da São Paulo da Casa Grande, né? Então eu queria que o senhor desse seu depoimento dessa dificuldade que tem em você lidar com uma elite tão perversa e tão egoísta aqui nessa cidade. Boa noite, meu nome é Marcos, 4º semestre aqui da casa. Queria perguntar sobre o projeto Braços Abertos na região da Cracolândia. Queria que o senhor prefeito pudesse falar um pouco sobre como está o projeto, se vem dando certo e quais são as novas medidas da prefeitura com relação àquela região. Boa noite, André, 2º semestre aqui de Sociologia e Política. A minha pergunta é a relação do prefeito com as favelas da cidade. E a favela que está em briga constante com o prefeito é a favela do Moinho, a qual o prefeito foi lá, fez algumas promessas e não recebeu. Essa favela foi recebida como todos os seus antecessores fizeram, com choque, com força tática. Então eu quero saber como está a relação, que tipo de diálogo com o Moinho, com as favelas em geral, se tem algum rumo estratégico na relação com as favelas em São Paulo. A data é importante. E aí, Fernandinho? Fernandinho foi muito íntimo, né? É o seguinte, a questão é dívida pública. Eu sei que você começou a mexer nesse vespeiro, imagino que o governo federal tenha botado alguma pressão, já que o pagamento da nossa dívida compõe o superávit primário para pagar a dívida pública brasileira. Essa dívida começa com 11 bilhões, pagamos 24, devemos 58. Senhor... Meu nome é Felipe, eu sou da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. E eu queria saber em que pé que está isso aí, se você pretende mexer ainda nisso na sua gestão, e se você se compromete a uma reunião com o coletivo para discutir se a gente consegue avançar isso a nível municipal. Boa noite, meu nome é Dalmo Viana, eu sou do último semestre de Sociologia, 8º semestre aqui na escola, Sociologia e Política. Minha pergunta ela vai sobre os canais de comunicação, porque o prefeito tem sofrido muitas críticas em relação a 2 pontos específicos. Um foi uma derrota, eu acredito que para toda a cidade de São Paulo, que é a questão do IPTU. Né? E aí, por que eu falo dos canais de comunicação? Porque eu vi muita gente que era beneficiada pelo IPTU, porque acabaria não pagando, fazendo a crítica ao poder público, dizendo que o prefeito estava aumentando o IPTU de todo mundo, por exemplo, no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, onde, categoricamente, as pessoas ali seriam beneficiadas. E a outra questão é sobre as ciclovias. Queria saber exatamente, porque eu escuto muitas críticas nesse sentido também, né, e o prefeito acaba de colocar que é uma determinação federal, né, e que isso precisa ficar muito claro. Né, e aí a pergunta é exatamente nisso. Não está pecando um pouco em relação a essa comunicação com o conjunto da sociedade, ainda mais para que elas tenham dimensão de que o espaço, a via é pública, se tem uma ciclovia é porque você tem ali o princípio do espaço público e não privado, né? Porque as pessoas têm criticado muito nisso, né? E dizendo exatamente o seguinte, existe um plano específico, detalhamento, um estudo sobre a implantação das ciclovias, porque aí é onde reside as críticas, principalmente com o eco do morador aqui,
aqui do Higienópolis, aqui, dizendo que era uma esquizofrenia fazer esse processo de ocupação através das ciclovias, né, o que é um absurdo e um equívoco da parte dele, né, sabendo que ele mora aqui, inclusive, rejeitando, inclusive, uma estação de metrô. A Roseli pode. Eu não tenho nem nada de específico para perguntar, mas é só para dar voz para as mulheres. Você também pode fazer isso. Você vê como é a supremacia masculina em todos os lugares, inclusive aqui, todo mundo fazendo pergunta, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A falta de água está atrapalhando as unidades de saúde já? Deixa eu falar de finanças, dívida e IPTU. Eu acho que a gente... Bom, São Paulo está numa situação muito delicada do ponto de vista financeiro. Muito delicada. Porque São Paulo deve, entre a dívida com a União e precatórios, alguma coisa em torno de 2,2 vezes o seu orçamento anual. Então, multiplica o teu salário por... quanto dá isso? Vamos dizer por 30, vai para arredondar. Multiplica o teu salário por 30 e pensa se você tivesse uma dívida desse valor. Então, vamos supor, um sujeito que ganha 10 mil reais. Ganha bem, né? Imagina se ele devesse 300. Essa é a proporção da dívida de São Paulo. É 30 vezes a arrecadação mensal, aproximadamente. 30 vezes o que ela arrecada por mês. Então, é uma dívida impagável. Duas razões. Precatórios foram dívidas herdadas, sobretudo da gestão Pita, que foram se acumulando e não foram pagas, e a dívida assinada entre o próprio Pita e o Fernando Henrique Cardoso, que estabeleceu uma taxa de juros IGPDI mais 9% ao ano, que é absolutamente impagável. Então, não há o que fazer a respeito, é impagável. O que temos que fazer é a promessa do Senado, dos senadores, após a eleição, até a segunda semana após a eleição, portanto, em novembro, aprovar o PL que já foi aprovado pela Câmara, que troca o indexador da dívida retroativamente. Filipinho, estou te respondendo. Retroativamente. Entendeu? Nós vamos recalcular a dívida do começo até hoje, pelo novo indexador. Qual é esse indexador? A Selic. Ou seja, nós não vamos pagar mais para a União do que a União pagou para rolar a dívida que ela assumiu da cidade de São Paulo. Nós vamos ter lucro, mas também não vamos dar lucro para a União. Se esse PL for aprovado, a nossa dívida vai cair mais de 20 bilhões de reais, o estoque dela. Aí ela se torna uma dívida pagável até 2030, que é o prazo do contrato. Se não fizer isso, ela não é pagável, ponto final. Pode eleger o Papa aqui para prefeito de São Paulo, que ele não vai resolver o problema. Né? Então, é simples assim. Em relação ao IPTU, uma lei municipal e uma lei federal, a lei federal é a lei de responsabilidade fiscal, elas determinam, tanto a municipal quanto a federal, que o prefeito, no seu primeiro ano de mandato, atualize a planta genérica de valores. O que é a planta genérica de valores? É o valor dos imóveis. Então, eu pago, vamos dizer, 1% de imposto sobre o valor do imóvel, de IPTU. Eu continuarei pagando 1%, mas sobre um valor atualizado, porque o valor vai se desatualizando ao longo dos anos. Então, quando você compra uma mercadoria, esse copo aqui, você paga ICMS. Se o comerciante aumentou o preço do copo, os 18% de ICMS vão incidir sobre o preço novo do copo. Então, o governo do Estado não precisa dizer que qual é o valor do copo. A Caixa Registradora diz. No caso do IPTU, não tem a Caixa Registradora que diz quanto vale o imóvel. Eu tenho que atualizar
periodicamente o valor dos imóveis para fazer incidir a alíquota, que foi reduzida, não foi majorada. Aí, por razões que vocês conhecem, basicamente política, Fiesp e o PSDB entraram com a ação judicial e, pela primeira vez na história, o Tribunal de Justiça suspendeu uma atualização de planta genérica de valores. Isso nunca aconteceu no país. Nunca tinha acontecido, porque depois de São Paulo aconteceu em outras cidades, mas como um desdobramento do que aconteceu aqui. Mas nunca tinha acontecido de um tribunal suspender a atualização da base de cálculo de um imposto. Já ocorreu de um tribunal suspender a majoração de alíquota. Você passar de 1% para 3%. Um tribunal pode suspender. Mas a atualização da base de cálculo foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu acho que nós vivemos um cerco muito grande. Eu acho que as razões estão cada vez mais claras, né? Acho que depois de junho do ano passado, acho que despertou naqueles que estão... Aqueles que foram derrotados, né, cujo projeto foi derrotado, despertou a esperança de que iam pegar carona nesse processo e iam retomar o poder. E tudo que eles puderam fazer para desgastar esse projeto que está em curso, fizeram. E farão ainda, porque tem até domingo. Você pode ter certeza que daqui para domingo muita coisa vai acontecer. Isso aqui não é para amador, como diz o Dercy Ribeiro, né? que foi aluno aqui da casa. Né? Isso aqui não é para amador. Então, pode acontecer muita coisa até domingo. Muita coisa pode acontecer. Mas, enfim, tem dois projetos. Eu não estou aqui para fazer proselitismo político, mas tem dois projetos. Os dois se reconhecem como diferentes um do outro. Portanto, deve ter alguma base de verdade nisso. Né? Porque nem a Dilma adota o do Aécio, nem o Aécio da Dilma, deve ter diferença. E essa disputa está acontecendo. Então, eu acho que o capítulo IPTU se insere nesse contexto nacional. Não tem nada a ver com a cidade, não tem nada a ver com o direito, não tem nada a ver com a jurisprudência dos tribunais, nada a ver. Eu sou formado em Direito pelo Largo de São Francisco, nunca vi um negócio desse acontecer. Pergunta para qualquer professor de Direito Tributário se faz sentido, né, o que aconteceu, a virulência com que a Fiesp e o PSDB agiram em relação ao IPTU. Acho ruim para as cidades, porque o IPTU é uma espécie de condomínio da cidade. Se você abrir mão da atualização, você vai perder uma base importante de arrecadação, que é o que fundamenta o desenvolvimento urbano da cidade. Então, eu acho que é um tiro no pé, inclusive. Porque o que vão prometer? Que não vão atualizar mais? Qual a promessa que farão em 2016? Se eu for eleito prefeito, eu não atualizo mais o IPTU. É a mesma coisa que dizer que vai abrir mão do tributo. E aí, como ele responde por 15% da arrecadação municipal, a cidade vai viver de quê? Toda a manutenção da cidade é baseada no IPTU. Toda a manutenção da cidade. Então vai deixar de ser mantida a cidade? Então são erros grosseiros de pessoas que não separam razões de Estado de razões de governo. Não conseguem fazer essa distinção. Tem coisa que é de Estado, você não disputa, você tem que fazer. Agora, projeto político você disputa. Um é contra... Aí, voltando à ciclovia, não vejo nenhum problema uma pessoa ser contra a ciclovia. Né? Tem que mudar a lei federal para isso. Mas pode ser contra. Fala, eu quero estacionar meu carro na porta da minha casa. Não quero que passe uma ciclovia por aqui. É um direito da pessoa se manifestar. Vamos ver o que a maioria diz. Eu acho que a maioria diria, aliás, pelas pesquisas, né, disseram que são a favor de faixas exclusivas para ônibus, conforme lei federal, ciclovias, conforme lei federal. Não é uma invenção nem do Brasil, nem de São Paulo. Isso é tradição mundial. Né? Onde tem congestionamento, você tem que ter segregação. Onde não tem, deixa livre. Uma cidade com 20 mil habitantes que não tem trânsito, segregar para ficar bonito. Fica mais bonito mesmo, segregar. Mas não tem funcionalidade. Agora, numa cidade como São Paulo, não segregar, não afirmar a dimensão pública do transporte e da mobilidade é um erro econômico, social, ambiental, o que você quiser. Está errado. É simplesmente isso, está errado. Não tem nenhum...
me acho um especialista no mundo que vai dizer que o plano diretor de São Paulo está errado, porque reafirma a dimensão. Aliás, o Habitat da ONU recomendou às outras cidades do mundo observar o que aconteceu em São Paulo por ocasião da aprovação do plano diretor. Então, e a questão da comunicação, eu volto a... Nós estamos, infelizmente, nós não temos pluralidade. Nós temos aqui um monopólio da voz. Você pensa que eu entro numa rádio, numa TV, dando um recado, a hora que eu quero? Né? Agora, para ouvir meu nome é a coisa mais fácil do mundo. Eu ligo a rádio e começo a ouvir meu nome imediatamente. Todo dia eu fico sabendo o que eu fiz de errado pelas rádios. Né? Não é pelo Diário Oficial, pelas rádios. Isso é fruto de uma concentração absurda. Não é... Ninguém está defendendo a regulação da mídia para que eles não digam o que pensam. Eles têm que dizer o que pensam. Até porque quando eles dizem o que pensam, a gente geralmente ganha a eleição. Mas eles têm que dizer o que pensam. Mas é para que a gente não fique prisioneiro da agenda deles. O problema da falta de comunicação não é ganhar ou perder a eleição. Não é esse. O problema da falta de comunicação é que você não consegue fazer a agenda avançar. Porque você não consegue pautar o debate que você gostaria que a sociedade estivesse discutindo. Você está sempre prisioneiro daquilo que eles querem discutir. Então, se eles querem discutir ciclovia, no momento em que você está elegendo o governador e o presidente da República, você vai discutir ciclovia. Se é vermelha, se é azul, qual a largura adequada, se pode passar no canteiro central, calçada. Ficamos um mês discutindo isso. Mas a água já não é bem assim. Tem que discutir numa outra perspectiva. Né? Então, e não pode partidarizar. Tem assunto que não pode partidarizar. Água é crime partidarizar. Mas ciclovia, não. Esquece a lei federal, esquece a recomendação da ONU, Estatuto da Cidade, plano diretor, aí partidariza. Então, você fica prisioneiro de uma agenda que é controlada por 6 pessoas. Acho que tem 6 pessoas que decidem às 5 da manhã o que o Brasil vai discutir aquele dia. Então, não é propriamente porque pelo que eles falam, mas é pelo que vocês e nós não conseguimos falar. Às vezes você quer pautar outra coisa. Você quer pautar um outro debate, mas você fica prisioneiro da agenda que te é imposta por um sistema absolutamente concentrador, né, da comunicação. Então não é censura é o que tem. Eles falam a regulação é para censura. Não, censura é o que tem. Porque as pessoas não têm voz. As pessoas não conseguem pautar o debate público. Né? E está faltando água, mas nós estamos dando conta em equipamentos públicos. Né? Estamos dando conta. Mas, enfim, não vejo com muita preocupação a maneira como nós estamos conduzindo esse processo, do ponto de vista de questões de Estado. Estou fazendo aqui defesa partidária A, B ou C. Nós não estamos lidando, na minha opinião, como deveríamos. É uma questão de Estado, abastecimento de água. Não é uma questão trivial. Uma metrópole de 22 milhões de pessoas, você não vai abastecer com um caminhão-pipa. Então, como é que faz? Então, não sei se o debate está colocado com a gravidade e até a serenidade que nós precisamos ter para encaminhar a resolução dessa crise. Né? Então, é disso que eu me ressinto. Braços abertos. Eu acho que nós fomos muito bem nos primeiros 6, 7 meses. Eu reclamei disso publicamente, então vou reclamar aqui também. Eu acho que as forças de segurança tiraram um pouco o pé da repressão ao tráfico e o fluxo ali, que estava entre 100 e 150 pessoas, aumentou um pouco. Então eu vejo com preocupação. Mas as pessoas que aderiram ao programa, elas continuam no programa. Então não houve desistência expressiva do programa. E alguns nós conseguimos já recuperar e empregar com carteira assinada. Todos eles estão trabalhando, porque a contrapartida que a gente pede é um esforço laboral. Então, todos eles estão envolvidos em alguma atividade, ou de varrição, ou de plantio, alguma coisa estão fazendo.
E eu acho que nós estamos abordando a questão da droga da maneira correta. É uma questão de saúde pública. No caso da luz, é um problema social grave, porque ninguém se incomoda com o dependente químico que tem casa, comida, roupa lavada, família. Com esse ninguém se incomoda. Se incomoda com o dependente químico que não tem nada disso. Está na rua. Esse é que incomoda as pessoas. Eu acho que nós adotamos a abordagem correta, né, de redução de dano. Então vamos tratar essa pessoa como cidadão. De novo, eu já falei disso, alugamos hotéis no centro da cidade, cuidamos da questão de segurança, alojamos essas pessoas, estabelecemos uma rotina, tem café da manhã, almoço e janta, o período da manhã é reservado a trabalho, o período da tarde é reservado a formação, seminário, debate e tratamento. Assistência à saúde estão monitorando, todos têm prontuário médico, todos têm acompanhamento médico, né? E alguns já estão empregados e fora do programa. Então, eu acho que recebemos visitas de vários especialistas, inclusive do mundo, para conhecer a experiência de São Paulo, vem como uma perspectiva interessante para o futuro da abordagem da questão da droga associada à questão social, porque ali não é a questão da droga, a droga misturada com a questão social, com a miséria. Aquelas pessoas estavam numa condição de indigência. O que nós fizemos foi o seguinte: se nós quisermos recuperar essas pessoas do ponto de vista da dependência química, a gente tem que primeiro dar alguma dignidade para elas, né? E foi o que foi feito, e não me arrependo nem um pouco do que fizemos. Acho que está na direção certa. E tinha uma favela enorme ali, na Luz, que foi desmobilizada pelos próprios moradores. Eles próprios desmobilizaram, foram para os alojamentos e estão trabalhando e estão se recuperando. É lento, é difícil, tem muita recaída. Crack é dramático, tem muita recaída. Então, a pessoa, dois das pessoas que nós conseguimos trabalho com carteira assinada voltaram a consumir, voltaram para o fluxo, mas outras 28 estão trabalhando. Então, é também uma postura de não desistir de ninguém. Essa atitude de não desistir é uma coisa importante. No Parque Dom Pedro, nós fizemos a mesma coisa, embora ali a dependência química fosse de álcool, predominantemente, e muito exitoso também. Até mais fácil lidar com o álcool do que com o crack, mas também é um drama o álcool, não é fácil. E eu acho que ali foram 200 pessoas, na Luz foram 500, só aqui nós estamos falando de 700 pessoas que estão morando na rua e que estão alojadas e envolvidas num programa social da prefeitura e num programa de saúde, que a saúde está junto. Sobre o Moinho, nós não estamos tendo muita felicidade nas negociações. Aí, obviamente, que vão ter duas versões, a versão do governo e a versão dos moradores. E, obviamente, que eu vou defender uma delas. A gente está fazendo um esforço, né, para entrar com saneamento e com a Eletropaulo lá. Não foi nenhuma nem duas vezes que as pessoas foram expulsas de lá por tentarem intervir na favela para dar condições de habitabilidade. Aquilo está envolvendo área de risco. Aquilo ali pode ter um incêndio, como já teve. E nós não tivemos sucesso nas negociações com a comunidade. Tem acusações de parte a parte. Eu recebi 2 vezes no meu gabinete. Eu mandei receber. Recebi 2 vezes. E eu acho que se a comunidade hoje tem mais de uma voz que fala por ela, então é difícil discernir. Às vezes um morador lá nos procura e diz que está sendo obrigado a falar uma coisa com a qual ele próprio não concorda. Tem gente que quer sair do moinho por uma habitação de interesse social. Nós teríamos condições de remover algumas famílias dali, não para aluguel social, mas para habitação de interesse social. E quando você vai numa assembleia da comunidade, você não tem sucesso na discussão. Então, ali tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu te digo que tem mesmo alguma coisa estranha acontecendo. Tem um jogo de pressão ali que não é fácil decifrar, né? Eu não vou acusar ninguém, porque eu não tenho provas,
mas eu recebo todo tipo de informação. Desde que existe um pequeno núcleo de traficantes que impedem a negociação de prosperar, e eu acho que tem uma dose de verdade nisso, até o fato de que não é o tráfico o problema, mas é que há uma divergência entre os próprios moradores e, portanto, a gente não consegue pactuar uma saída negociada com a favela do Moinho. Continuo aguardando a evolução das negociações, mas eu sou mais interessado, o maior interessado em que a gente consiga assinar um protocolo de entendimento, nem que leve 2, 3 anos, 4 anos, não importa, mas dê uma perspectiva para as pessoas dali, né? Eu sou o maior interessado porque seria um marco importante para a cidade, uma resolução pacífica do conflito que está estabelecido na favela do Moinho. Acho que seria um exemplo simbólico, né, de uma pactuação importante para o centro de São Paulo. Tá bem? Vamos fazer uma rodada final de mais 5 questões. Prefeito, boa noite. Aproveitando o incentivo da Roseli na Voz das Mulheres, a minha questão vai sobre o Plano Juventude Viva. Meu nome é Mariana. Eu tenho acompanhado a implementação do plano na cidade, junto à Secretaria de Direitos Humanos. Eu vejo grande esforço da Secretaria na articulação com a sociedade civil, na articulação com o próprio poder público, entre as secretarias, a contratação agora dos articuladores da Juventude Viva, a tentativa nos territórios de saber exatamente que equipamentos tem na área, como que vai atuar. Tem muita dificuldade nisso, mas então eu vejo muito esforço nisso, só que acho que ainda o problema principal contra o genocídio da juventude negra está com a polícia militar, que é quem mata o jovem negro na cidade. E eu queria saber o que você pensa sobre a desmilitarização da polícia. O Rogério ele já falou sobre que ele acha que tem que ser construída a desmilitarização pela Polícia Cidadã, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma posição do governo, do Alckmin, falando que é uma polícia que é severa, que está legalista e que não é uma polícia assassina. Então, como você vai lidar com isso para os próximos 2 anos, na implementação do plano, sem criar tantos conflitos com o governo, simplesmente por um embate de PT e PSDB? Mas como vai ser essa questão daqui para os próximos 2 anos? Meu nome é Eva, sou estudante daqui da escola. A minha pergunta eu sei que para a elaboração do plano diretor, houve a participação máxima dos movimentos de moradores de rua, moradores sem teto, né, de São Paulo. Eu gostaria de saber como que estão essas negociações e se realmente a prefeitura vai conseguir comprar esses prédios. Oi, eu sou a Andréia. Eu faço administração aqui na FESP, trabalho com cultura já há alguns anos. Eu faço uma pesquisa em cultura e eu tenho uma pergunta e eu vou me basear num exemplo de uma cidade muito próxima daqui. Acho que todo mundo conhece São Luís do Paraitinga, que teve uma enchente muito, muito grande, caiu uma igreja, foi uma imagem muito forte. A pergunta... essa cidade ela tem cerca de 300 festivais de cultura durante um ano. Depois que caiu aquela igreja, depois da enchente, eles resolveram se preocupar com os festivais, os próximos festivais, ao invés de se preocupar com toda a reconstrução da cidade. E aí foi perguntado para uma das representantes por que eles estavam se preocupando com coisas menos importantes do que a reconstrução da cidade, com um hospital e tudo mais. A resposta foi porque a gente percebeu que a produção de bens imateriais, ou seja, a produção cultural, a produção de eventos artísticos,
era muito importante e que era por isso que a cidade conseguia produzir cultura, ou bens e materiais, e transformar isso em produção de materiais mesmo. E é por isso que a cidade hoje está reconstruída, diferente de muitas cidades que teve enchente. A minha pergunta é, São Paulo tem um problema muito sério com o consumo de cultura. A maior parte do consumo de cultura é voltada para uma cultura midiática. TV, cinema, novas mídias, né? Internet, o que está em voga. A minha pergunta é se a prefeitura conseguiria ou tem algum plano para incentivar o consumo de cultura de uma maneira que possa preparar as pessoas ou a sociedade a perceberem que a produção imaterial é importante para o restante. Ou seja, a gente teria uma possibilidade de melhorar a cidade de São Paulo, a melhorar o espaço público, a melhorar o uso do espaço, a apropriação do espaço público a partir do conhecimento cultural da sociedade. Eu queria saber como que a prefeitura poderia trabalhar isso. Boa noite, prefeito. Meu nome é Tiago, eu sou do 4º ano aqui da FESP. Prefeito, a gente estava acompanhando o Conselho Participativo Municipal nas suas ações aqui, e a gente observou, através de uma pesquisa de campo, que houve uma grande evasão dos conselheiros eleitos, principalmente pela forma como foi redigido esse conselho. Na posse desses conselheiros, houve uma divergência muito grande quanto ao papel que eles estão desempenhando. Na ideia de eles serem representantes dos anseios locais, ou na ideia de eles serem apenas um filtro dessas vontades, eles canalizarem as vontades locais. A minha pergunta vai no sentido que a prefeitura está monitorando de que forma esse conselho está trabalhando, porque a percepção que nós tivemos na pesquisa é que tende a haver algum mecanismo da prefeitura para que possa combater essa evasão dos conselheiros, porque isso vem enfraquecendo exatamente a relação do conselho nas subprefeituras, e a gente entendia que a própria ação desses conselhos que vai legitimar e vai manter ele, devido ao problema da matéria estar sob júdice do artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Você fala de alguma subprefeitura em especial ou mais de uma? Em geral? Nossa pesquisa foi Mboimirim, Lapa, Butantã, Cidade Ademar, Sé, não estou me lembrando, mas serão 7 subprefeituras. O movimento de evasão dos conselheiros ele foi observado em todas. A gente pode trabalhar hoje com uma margem de 60% dos conselheiros que foram eleitos, que estão hoje efetivamente trabalhando nos participativos. Prefeito Fernando Haddad, a questão do seu plano diretor tenta, na verdade, deslocar. Nós temos uma concentração de empregos no centro, não é o que faz com que as pessoas que moram na periferia das cidades, então, congestionem também no transporte público, e a ideia é justamente descentralizar o emprego. O que ocorre? A percepção que se tem sobre a periferia é que é um lugar de feios, sujos e malvados, onde a polícia mata jovens negros, onde a educação está secundarizada, não é? E tem um problema de transporte real, que alguns bairros, os horários não atenderiam à demanda das comunidades. Para que as empresas ou o emprego fosse para as periferias, não teria que começar a trabalhar esse outro olhar sobre os bairros, sobre a periferia? Não é? Porque, na verdade, hoje São Paulo ele se confunde com as cidades da região metropolitana. Então, é uma grande mancha. E o que é periferia de São Paulo é periferia ou de outro município, hoje é parte deste município, não é? Então, quer dizer, trabalhar a questão, por exemplo, da educação, que sempre porque
para pessoas mais pobres, para a população de baixa renda, as escolas podem ser de qualquer formato. Quando, na verdade, se as escolas fossem espaços com tecnologia, beleza, limpeza, professores qualificados e bem remunerados, a população da periferia, as famílias e os próprios jovens e crianças iam entender que a educação é um caminho de mudança real. Porque não tem como mudar mais. Ou se desenvolve a consciência, ou nós vamos retardar muito o processo de avanços sociais, não é? Então, talvez trabalhar a percepção sobre periferia e melhorar, de fato, saneamento, transporte e educação nesses lugares seja um dos eixos centrais para que seu projeto seja exitoso no que se refere a deslocamento de emprego para as periferias. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Desde começar, gente, não dá para ver. Não, encerrou, deu assim. Não, só mais uma. Só mais uma. Tem uma moça aqui que está aqui, então vamos chamar essa moça aqui que está desde o começo que quer falar. Agora eu pergunto que time ele torce. Boa noite. A minha pergunta, ela tem assim a complementar um pouco a discussão sobre a questão da polícia, né? Eu tenho muita dificuldade de entender o trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Outra questão é assim, quando o prefeito coloca a superposição do público, né, e a comunicação, eu acho que realmente tem coisas muito boas acontecendo no município. Eu tenho visto isso e é para o futuro. Né? O Braços Abertos é para o futuro. São Paulo, de quando eu estou aqui e vivo aqui há mais de 30 anos, nunca pensou não tem uma política de saúde mental. Eu tenho muito trabalho voluntário na cidade, não vou nem citar, porque essas questões são bastante emblemáticas. A população em situação de rua tem muito reflexo de um problema de saúde mental de longa geração na cidade. Né? Então, assim, todo mundo quer parque perto, mas não quer a população de rua, não quer gente nas ruas. Qualquer cidade do mundo convive com isso. Convive. Você vai para praças em Nova York, você vê isso. Austin é uma cidade que está cheia de albergue. Né? Seul convive com as suas dificuldades. Não tem gente nas ruas, mas você tem os seus dementes por tudo quanto é lado. Né? Então, assim, eu acho que esse problema da saúde mental, como é que a prefeitura vai enfrentar isso? Bom, PM e GCM, só para deixar claro aqui. GCM é uma guarda patrimonial, é uma guarda que faz a segurança patrimonial dos equipamentos municipais. Ela, em geral, é alocada nos postos de saúde, nas escolas, nos equipamentos públicos, nos centros esportivos, nos CELs, e assim vai. Então, ela não faz segurança pública. A gente chama de segurança urbana, mas é uma guarda patrimonial. E ela nem pode exercer a função de combater o crime, por exemplo, porque ela não tem o poder constitucional para isso e nem recebe o treinamento para isso. O que nós temos que pensar é a polícia mesmo, polícia civil e polícia militar. Eu, pessoalmente, acho que nós temos que colocar no horizonte duas perspectivas: a desmilitarização e a municipalização. Eu acho que, se os prefeitos não tiverem ascendência sobre as forças de segurança, a segurança pública não vai funcionar adequadamente. Duvido que um governador, qualquer que seja, consiga gerenciar a segurança pública de 645 municípios. Não vejo a menor perspectiva disso dar certo. Eu acho que os prefeitos, até concordo com a tese de que tem que integrar as polícias, federal, militar, civil, mas eu acho que também a mera integração, sem que o prefeito esteja à mesa discutindo o planejamento, eu duvido que dê certo. As cidades que eu conheço que evoluíram na questão da segurança tiveram prefeitos que lideraram o processo de mudança. Então, enquanto o prefeito estiver afastado desse debate, né, por não ser considerado parte,
eu não vejo perspectiva de funcionar. Então, eu acho que a perspectiva de médio e longo prazo é desmilitarizar, mas acho que não bastaria desmilitarizar. Acho que nós teríamos que, eu chamo de municipalizar, mas talvez não seja o termo mais adequado, os prefeitos sentarem à mesa do planejamento de segurança pública. Eles terem ascendência no planejamento, terem voz no planejamento, né? Interagirem com o comando. Isso não acontece hoje. Eu não tenho nenhuma interação com o comando da Polícia Militar. Nenhuma interação. Então, eu acho ruim para a própria Polícia Militar, mas é ruim também para a municipalidade. Porque quando eu vou ao bairro, o cidadão cobra de mim. Não cobra de quem de direito. Porque ele não entende essa divisão de tarefas. E nem é muito compreensível, né? Se você perguntasse para um cidadão quem que você acha que devia cuidar de segurança, eu duvido que mais da metade não respondesse o prefeito. Duvido, né, que isso não acontecesse. Mais da metade ia responder, o prefeito é que tem que cuidar, que é o que conhece a cidade, né? Eu não digo que... por isso que eu acho que o termo municipalizar talvez não seja o melhor, mas nesse comitê de gestão integrada, em que todos têm assento, o prefeito tem que ter assento, tem que ter voz, tem que ter poder para definir a estratégia. Sobretudo para combinar a estratégia de segurança com os programas sociais. Você citou Juventude Viva, mas os programas de saúde mental ligados a álcool e droga, por exemplo, têm que estar associados à questão de segurança. Nada disso está integrado na cidade de São Paulo. Os programas sociais estão integrados, mas quando entra a segurança, ele é planejado separadamente das questões sociais. Como é que pode dar certo? A não ser numa perspectiva absolutamente repressiva. Se tomar a segurança como uma ação repressiva, aí tudo bem, porque jamais assistência, cultura, esporte, meio ambiente, saúde vão compactuar com a repressão. Mas se a perspectiva é de solução do problema, não pela repressão, mas pela combinação de elementos, não tem como tratar da maneira como vem sendo tratado. A segurança de um lado, sob a responsabilidade do governo, e dos programas sociais, de outro, sob a responsabilidade do prefeito. Não funciona. Até porque os programas sociais perdem legitimidade. Porque a repressão destrói a confiança que o poder público tem que estabelecer. Então você faz um trabalho de formiguinha. Não estou falando por mim, não. Estou falando por milhares de assistentes sociais, né, de agentes comunitários, que fazem um trabalho de formiguinha para construir relações de confiança e que é absolutamente destruído quando entram em ação as forças de segurança sem estarem com a filosofia organizada em torno de uma ação de superação de uma determinada situação de insegurança. Moradia e emprego. A periferia está absolutamente preparada para receber empresas hoje. Está preparada. Nós fizemos uma lei de incentivo à Zona Leste. Zeramos os tributos para as empresas que migrarem para a Zona Leste. Semana retrasada, nós fomos inaugurar o primeiro equipamento com 5 mil empregos. Aí você pergunta, mas por que uma pessoa, só por economizar tributos municipais, que são pequenos, vai migrar para a Zona Leste? Esse empregador, 60% dos trabalhadores dele eram da Zona Leste. Então ele melhorou a vida dos trabalhadores. Ele piorou a vida de um trabalhador, o gerente, que morava na Zona Sul. Todos os outros moravam na Zona Leste. E, obviamente, que o gerente não ficou tão feliz, mas compreendeu que 60% da força de trabalho ia trabalhar melhor. Teve um depoimento que até a gente gravou, porque foi espontâneo. A trabalhadora mora em São Miguel, a planta agora está em São Mateus, portanto, nem tão perto, né? São Miguel de São Mateus não é um pulo. E a empresa estava no Ipiranga. Ela levava 2h30 para ir de São Miguel ao Ipiranga, porque não tem conexão direta. Está levando 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Está levando 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Essa trabalhadora economizou 3 horas por dia
Isso não tem o que pode medir a qualidade de vida dela. 3 horas por dia, 3 horas por semana já é uma loucura. Imagina 3 horas por dia. A CUT está brigando para reduzir a jornada de trabalho de 44 por 40 por semana. 4 horas por semana. Essa senhora está economizando 3 horas por dia. No ônibus, as pessoas estão economizando no ônibus 19 minutos por trecho. Dá 38 minutos por dia. Dá quase 4 horas por semana. Equivale à bandeira das centrais sindicais. Que você está economizando por semana, para cada trabalhador em média. Só porque você pintou uma faixa e falou, o ônibus aqui só entra ônibus. Só por isso. De novo, não é uma invenção, está na lei federal, 2012, determinação federal. O Ministério Público devia estar entrando com ação contra os prefeitos que não fizeram isso. Porque é uma determinação legal. Porque o trabalhador ganha qualidade de vida. Então, eu não acho que nós teremos problema em levar empresas para a periferia. Itaquera, São Mateus, São Miguel, são bairros que estão preparados para receber empresas hoje. Estão recebendo estímulo, teve muito investimento público, continua tendo investimento público em infraestrutura, transporte público, etc. Eu acho que nós vamos resolver, não resolver no curto prazo, mas nós endereçamos a solução desse problema, que se combina com trazer morador para o centro, onde tem muito emprego e pouco morador. Então, sobre isso, nós estamos recebendo os prédios do INSS. Um dos maiores proprietários de prédios no centro é a Previdência. Nós estamos recebendo os prédios da Previdência Social no centro. São prédios que estão abandonados, que vão ser destinados à moradia popular. Além disso, semana que vem sai um decreto que vai sobretaxar os imóveis ociosos no centro. Depois do plano diretor, o plano diretor mudou algumas regras, sai um decreto e nós já vamos expedir os ofícios, dando prazo para ou dar destinação para o imóvel, ou a alíquota do IPTU vai subindo até ficar quase uma desapropriação por falta de pagamento, porque vai subindo a alíquota até a tomada do imóvel. Isso aí está pronto, deve sair semana que vem, o chamado IPTU progressivo no tempo, porque à medida que tem ociosidade, a cada ano de ociosidade, a alíquota de IPTU vai sendo majorada para punir aquele que está numa área com toda a infraestrutura e não dá destinação para o seu imóvel. Temos uma preocupação com os conselhos participativos, que é uma coisa nova na cidade de São Paulo. Aliás, só tem na cidade de São Paulo. Nós elegemos conselheiros das subprefeituras. Existe o esvaziamento de todos os conselhos. Conselho é uma coisa que se esvazia. Isso vale para a saúde, vale para o conselho da cidade, vale para os conselhos participativos, mas eu acho que você tem razão em jogar a luz sobre os conselhos participativos das subprefeituras, porque pode vir a se tornar um mecanismo importante de controle social na ponta, de planejamento participativo na ponta. Temos uma preocupação com isso. E, enfim, não tinha esse quadro que você está dando. Não me parecia que estava nesse pé. Mas vou me apropriar disso. Mas eles estão, nesse momento, passando por um curso de formação, que eu acho que vai ajudar no processo de dar conteúdo, né, para os propósitos do Conselho. O Conselho, para quem não sabe, foi eleito com a ajuda do próprio Tribunal Regional Eleitoral, urna eletrônica, foi tudo muito bem feito. E eu acho que é um instrumento que pode nos ajudar, no futuro, a organizar melhor a cidade. As experiências de orçamento participativo não foram tão exitosas em cidades grandes como São Paulo. Mas as experiências de planejamento participativo, mediante audiências públicas e mediante eleição de conselheiros, isso a experiência revela que tem tido mais êxito no mundo, né? Então, a gente está apostando que isso pode ser um instrumento de valorização. E, por fim, a questão da cultura. Eu acho que a cultura hoje é essencial numa cidade como São Paulo, sobretudo pela situação em que se encontra a política.
Quando a política se encontra na situação em que ela está, a cultura e a ciência precisam vir em seu socorro. A política está muito desgastada no Brasil. O nível de abstenção nessas eleições é muito alto. Uma boa parte de jovens. Foi a eleição em que menos jovens de 16 e 17 anos foram retirar o seu título de eleitor, porque no caso deles o voto é voluntário, não é obrigatório. Teve uma pequena, né, teve muito pouco, não muito pouco, boa parte tirou o título, mas foi o maior número, teve uma queda em relação, teve um aumento de desinteresse dos jovens pela eleição. Muitos não retiraram o título, né, precisando melhor, e muitos que tiraram o título não votaram, ou votaram nulo e branco. Então, quando isso acontece, é ruim para todo mundo, porque não existe sociedade sem política. Né? Nós estamos falando, todo mundo, até quem não votou, fez política. Então, não existe a sociedade sem política. Mas quando a política está num nível de desprestígio muito grande, porque as instituições estão faltando confiança nas instituições, as artes e a ciência, elas operam como forças regeneradoras. Né? Por isso que esse socorro, muitas vezes, à universidade, às fundações, a classe artística, né? A vanguarda estética, quando ela vem em socorro, você tem uma regeneração forte e uma mudança de comportamento para melhor, que gradualmente vai restabelecendo as forças renovadoras também da política. Então, eu acho que fez certo a cidade que você mencionou, né, de começar a reconstrução pelo imaginário. Porque o imaginário é mais forte do que qualquer obra que você possa fazer numa cidade. Ainda mais numa cidade como São Paulo. Quanto de obra tem que ter nessa cidade para as pessoas acharem que ela está em transformação? Agora, quando você lida com o imaginário, todo mundo acha que a cidade está em transformação, com muito mais facilidade do que fazendo obra pública. Não que elas não sejam necessárias, eu sou fã de obra pública. Precisa fazer casa popular, drenagem, corrigir córrego, tem que fazer BRT, metrô, ótimo. Tudo isso é muito bom. Só que leva tempo, os processos são complexos, tem licenciamento, tem licitação, tem pressão, tem um inferno. Então, lidar com o imaginário é uma coisa muito proveitosa e até mais eficaz, né, em 4 anos de mandato. Então, eu acho que nós estamos apostando nessa agenda do imaginário. Eu acho que ela é transformadora. Quando você instala uma praça Wi-Fi, uma ciclovia, um corredor, quando você amplia a coleta seletiva, quando você troca iluminação por LED, economiza energia elétrica, desliga uma termoelétrica por conta disso, melhora a segurança pública. É uma agenda que as pessoas entendem rapidamente. E o que as pessoas querem é mais rumo do que outra coisa. Para onde a minha cidade está indo? Ela está se transformando para o melhor. As pessoas se sentem recompensadas com isso, aderem ao projeto e até potencializam o projeto. Mas quando isso não está em pauta, quando é só burocrático, vamos resolver o problema de drenagem do córrego Tremembé. Tem que resolver, mas isso não dialoga com o que você está falando. E isso talvez qualquer prefeito fizesse, se tivesse condições. Né? O que diferencia um prefeito do outro não é a quantidade de... Está certo que tem obras que têm uma cara, né? E que dá, às vezes até faz a marca de um governo para a direita ou para a esquerda. É diferente você construir túneis e viadutos e construir corredores de ônibus. É diferente. Né? Então, isso também tem um lado. Mas o corredor de ônibus dialoga com o imaginário. E esse diálogo e a cultura que você disse também não pode ser restrita à cultura como a gente a entende. Né? Cultura é, por exemplo, você não gastar R$1 bilhão para varrer as ruas de São Paulo. Não porque as folhas das árvores caíram no outono, mas porque todo mundo dispensa a lixeira e acha que a rua... De novo, patrimonialismo. Né? Não é. Ou você fala que não é meu, eu faço o que eu quero. Né? Aquela visão de que não é público, de que não é um bem público.
não tem cabimento a cidade gastar R$1 bilhão com garis. Podíamos estar empregando essas pessoas em outros projetos, não para varrer aquilo que a gente não faz como cidadão. Então, isso tudo, da minha opinião, é cultura urbana. É cultura urbana, é a dimensão urbana da cultura. Então, aqui, eu vi, por exemplo, às vezes você faz um gesto que nós nos reapropriamos de um bem público que tinha sido concedido para um clube social, que é o Clube de Regatas Tietê. Lá tem uma característica interessante, era um clube de elite que não entrava negro. Né? Nós não renovamos a concessão, reformamos, fizemos uma área de show maravilhosa, dá vontade de deitar e não sair de lá, e chamamos o Public Enemy para vir aqui para dialogar com o hip hop. Pois é. E o que aconteceu? Foi um dia lindo na cidade de São Paulo. 35 mil pessoas passaram por ali. Todo mundo estava dizendo, não, vai ter incidente, o clima eleitoral, não sei o quê, não faz esse show, adia esse show. Esse cara aqui pediu para eu adiar o show. Falou, vai dar confusão. Eu falei, vamos deixar a cidade se entender. Vamos botar catraca, vamos botar revista. Falei, gente, se não der para fazer um show em São Paulo, não é possível que essa cidade não é um show. Fizemos um show. Rapaz, foi um show. Sabe, estava todo mundo feliz ali. E depois, no dia seguinte, eu fui para a cidade de Tiradentes, né? O povo do hip hop cercou a gente, falou, que legal, estava todo mundo feliz. Eu acho que a gente tem que cultivar isso. É a cultura como cultivo, sabe? Eu acho que falta isso em São Paulo. E eu termino falando do público. O cultivo numa cidade é o cultivo do público. Nós não temos saída. Ou a gente aprende a lidar com isso, ou nós não temos futuro enquanto cidade. As pessoas vão vir para cá para ganhar dinheiro, rezando para juntar o suficiente para mudar de país, né? Que é o que está no imaginário de uma determinada elite, né? Que não quer pagar um pouquinho a mais para enterrar a fiação, porque em Miami não tem fiação. Ele vai para lá nas férias. A gente precisa mudar essa perspectiva. E eu acho que você está certa. É cultivar o público. Não é difícil, não é caro. Sai mais barato do que qualquer outro investimento, inclusive. Né? Contratar mais policial. Esquece isso. Investe no público. Cultiva o público. Oferece oportunidade de convívio. As pessoas sabem se organizar. As pessoas sabem aproveitar a oportunidade que lhes é dada. Nós estamos saindo de um paradigma de encapsulamento, em que a gente está se travando a cada ano, né, com as grades, com os muros, com os carros, com a blindagem, carro blindado para carro blindado para lá. A maior frota de carro blindado do mundo está em São Paulo. Nós não vamos construir nada partindo dessa perspectiva. Então, arriscar inverter a lógica pode ser politicamente perigoso, mas acho que é um processo civilizatório que vale a pena abraçar. Tá bem? Valeu. Pessoal, eu queria só dizer uma palavra final, que é o seguinte. Juba 13. Não, calma. Eu queria, ao agradecer o Haddad, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, aqui quando a gente dá aula de política, nós ensinamos que a principal virtude política é a prudência. Mas, no entanto, nós sempre enfatizamos que sem a coragem, a prudência não se realiza. E quem acompanha a tua gestão sabe que você passou por muita dificuldade, ainda está passando por muita dificuldade. Você cai um galho de uma árvore, muitos meios de comunicação culpam o Haddad. E sabemos que não é fácil enfrentar esses imensos desafios que a cidade de São Paulo requer que se enfrentem.
E a gente acredita que você vai sair vitorioso nessa batalha, principalmente se você acreditar nessa juventude que está aqui, porque a cada dia que passa, nós percebemos que a juventude está acreditando em você, está acreditando na tua perspectiva, está acreditando na tua gestão, está percebendo que você é uma pessoa de coragem. Eu tenho dito ao Haddad, a principal qualidade que o Haddad tem é o fato de ele ser um prefeito corajoso. Então, se você tem a missão de indicar um novo caminho para São Paulo, que é essa apropriação do espaço público e construir uma sociedade que tenha um bem viver maior, eu lembro que quando a gente estava fazendo a tua campanha, eu uma vez te disse o seguinte, quer dizer, Haddad, você é a nossa última esperança. Se você, de fato, não der uma outra perspectiva para a política, ninguém vai dar. Eu acho que a Marina não deu. Então, então eu acho que esse desafio e essa minha impressão que você é a nossa última esperança para uma geração que, de certa forma, que é a mais velha que a minha, que perdeu muitas esperanças, essa juventude ainda tem muitas esperanças e você tem que se colocar, digamos assim, como uma perspectiva de um dever de manter as esperanças dessa juventude sempre viva. Obrigado. Pessoal, só um aviso, o livro que o prefeito falou, no qual tem as entrevistas, está à venda lá embaixo, tá? Vocês podem... E vamos ter um coquetel lá embaixo também, esperamos todos vocês.